Nós vamos conversar aqui hoje um pouco sobre a alegria de viver. Eu digo conversar porque eu pretendo falar alguma coisa, fazer algumas considerações, mas eu pretendo não me demorar muito, não. Eu pretendo que nós possamos ter espaço para uma troca de ideias, para que outros possam falar alguma coisa, para que possam eventualmente fazer perguntas e considerações. Alegria de viver. Eu penso que o tema é do maior interesse para cada um de nós. Se existir alguma fórmula, se existir alguma bula, se existir algum caminho, se existir algum indicativo, é muito importante que a gente conheça. Porque uma vida triste é uma vida triste, e uma vida feliz é outra coisa. Uma vida triste é uma vida amarga, que nenhum de nós quer. Mas uma vida feliz é aquilo que todos nós sonhamos. E certamente para encontrar essa felicidade, há algumas coisas que a gente deve pensar com um pouco de profundidade. Nós, às vezes, somos um pouco superficiais a respeito de determinadas coisas. E nós podemos verificar que a humanidade, inclusive até hoje, não é só no passado, vive com guerras desmedidas, descabidas. Imagine, em pleno século XXI ainda temos guerras religiosas. E se formos olhar o passado, nós vamos perceber que essas guerras religiosas sempre estiveram presentes e sempre fizeram muito sofrimento, sempre trouxeram muita dor para toda a humanidade. Imaginemos o que era viver lá num período como aqueles da Santa Inquisição, num período das Guerras Santas, que por amor a Deus e ao Cristo se desembainhava a espada para se converter os hereges. Quanta tolice, quanto sofrimento inútil causado pelo homem pela ignorância. E no dia de hoje, eu não tenho a menor dúvida que nós poderíamos ter a paz mundial, a felicidade no planeta, a curtíssimo prazo, podemos dizer até já, se os homens mudassem um pouco os seus valores. Porque quando os valores são equivocados, nós temos realmente uma situação muito difícil para a humanidade. Os exemplos mais fáceis de nós verificarmos são aqueles que nós conhecemos muito. O valor de que a mulher é secundária, quer dizer, não sei se deve se chamar de valor, um desvalor, né? Uma falta de percepção desse absurdo de que a mulher possa ser considerada menor, menos competente, menos valiosa do que o homem. O valor de que a nossa religião, a minha religião, é a boa, é a perfeita, e a dos outros é a religião do demônio, do diabo, e que então só a minha religião é que salva e que eu devo converter os outros para a minha religião, coisa que ainda hoje vive com guerras religiosas, não só lá no Oriente Médio, na Irlanda, lá no norte da Inglaterra, ainda temos guerras religiosas, como também a guerra que tivemos recentemente da Bósnia, está ligada profundamente a aspectos religiosos. Mas o valor equivocado, totalmente equivocado, de que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela deve ser construída em cima do ter, em cima do consumismo, em cima de quanto mais eu tiver, melhor, mais eu posso ser, entre aspas, feliz. Então vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade dividida, uma sociedade com ricos, com pobres, uma sociedade com miséria humana, porque os valores humanos são valores equivocados. E eu estou certo que a sociedade teosófica, e eu sempre fico muito feliz de falar na sociedade teosófica, porque é uma sociedade de livres pensadores, espiritualista, mas de livres pensadores. Eu me sinto muito à vontade, porque aqui a gente vai poder conversar exatamente sobre essas razões, essas causas, onde é que estão as raízes do mal que é da humanidade
e que também acaba pesando na vida de cada um de nós. Devo dizer que eu acho que o tema é tão complexo, tão profundo e tão importante, que, na verdade, nós precisamos fazer um seminário sobre ele, talvez um longo seminário, e não uma palestra. Mas vamos pintar aqui algumas ideias, vamos sinalizar alguns pontos sobre a questão. Eu diria, inicialmente, que a questão tem patamares diferentes para ser examinada. Nós podemos examinar num patamar bem chão, de que a felicidade é buscar mesmo prazeres e encontrar a satisfação nos desejos, na posse, no apego, que é uma modalidade de felicidade. Mas é uma modalidade falsa, porque é extremamente transitória e sempre precisa ser renovada e sempre está sujeito a perder aquilo que se conquistou, seja de recurso, seja de poder, seja de tudo, de qualquer coisa, sempre está sujeito à perda. E aí então nós vamos encontrar o sofrimento. O normal dentro de nós seres humanos é que aquilo que vem a mais, que vem para melhor, ele é um ponto que deve ser homenageado, deve ser admirado, deve ser exultado como algo feliz. E quando nós temos algo para pior, então aquilo deve ser alguma coisa muito dolorosa e muito triste. Então o personagem tem lá, hipoteticamente, $1 milhão e perde $500 mil. Então ele fica muito triste, desesperado, porque perdeu $500 mil, uma fortuna, mas sem perceber que ele tem outro $500 mil. Então, isso que funciona nesse exemplo, isso funciona de uma forma significativa para todos nós em todas as circunstâncias. Então, nós vamos verificar que um dos pensamentos mais inteligentes que eu pude encontrar dentro da filosofia está no Talmud, que é um livro sagrado dos judeus. Ele diz assim, sobre esse ponto: rico é quem está satisfeito com o que tem. Olha que filosofia interessante. Rico é quem está satisfeito com o que tem. Se ele o que tem, ele está satisfeito, ele é rico. Se ele não está satisfeito, ele é pobre. Tanto faz a sua escala que ele esteja, de ter muito ou de ter pouco. Então a gente pode começar a perceber que essa questão de riqueza, de felicidade, de bem-estar, está muito relacionado com os valores internos nossos, muito mais relacionado do que com os valores externos. Quando nós pegamos os valores externos, sempre ficamos no que vem a mais, é bom, o que vem a menos é ruim. Quando nós nos direcionamos para valores mais transcendentais, nós podemos então perceber que a nossa vida, que a nossa posição de ver as coisas pode variar muito de acordo com os valores que nós temos. Nós normalmente temos medo da solidão, medo de perder o que temos, medo de doenças, temos muitos medos. Medo de ladrão, medo de sermos assaltados. E o medo é algo que se refere ao futuro. Ninguém tem medo do passado, a gente tem medo do futuro. E quando a gente tem medo do futuro, a gente relaciona um estado emocional nosso com essa preocupação e criamos um processo de sofrimento e de dor. Há um pensamento muito interessante que diz assim, que uma pessoa covarde que seja condenada à morte, ela morre 1000 vezes antes de ser executada, porque todos os dias ele acorda com aquele pensamento e vive aquele pensamento: eu vou ser executado, eu vou ser executado, eu vou ser executado. Então ele todos os dias está sofrendo por isso. E diz o pensamento que, ao revés, aquele homem de coragem, aquele ser humano de coragem, ele morre uma vez só. Não é que ele não morra, não. Ele morre, mas ele morre uma vez só. E desde que a sua mente não está prisioneira das emoções, prisioneira das limitações que vêm dos preconceitos, que vêm dos
temores que nós criamos no passado, sobretudo do passado, em que nos aprisionam, e nos aprisionam no passado para o futuro, nós ficamos prisioneiros de temores, de medos, de receios, de traumas que nós tivemos, e ao invés de viver uma vida de plenitude, uma vida de liberdade, uma vida de beleza, acabamos vivendo aquela vida de tensão, de sofrimento, de preocupação. Ai, a minha pressão, será o que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Então, nós vemos que a questão precisa ser examinada. Nós sabemos perfeitamente que existem muitos e muitos livros de autoajuda. E esses livros de autoajuda são muito bons, com recomendações diferentes. Eles buscam, sobretudo, alertar a cada um de nós sobre aqueles problemas que nós temos. A pessoa que não consegue dizer não e sofre sempre porque não consegue dizer não, é explorada porque não consegue dizer não, mas esses livros de autoajuda vêm mostrar como é que nós podemos fazer para nos libertar de situações como essa. Vejo que usei a palavra libertar, porque a palavra libertar está na raiz de tudo isso. E se nós formos fazer um estudo profundo, não um estudo superficial, nós temos que buscar onde é que vamos encontrar as raízes da dor, as raízes do sofrimento e onde é que nós vamos encontrar a expressão mais alta de alegria, de espiritualidade, daquilo que é conhecido como Ananda. Eu vou tentar mergulhar um pouquinho nesse ponto. Eu acho que houve um grande filósofo no mundo, que as pessoas dizem que foi um grande líder religioso. Eu acho que ele foi um grande líder religioso, mas mais do que grande líder religioso, ele foi um grande pensador, um grande psicólogo. Alguém que trouxe uma dimensão espetacular a respeito da questão da dor. Poderíamos dizer, um especialista em dor. Especialista em dor, ele se especializou nisso e seu nome é Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Porque a filosofia do budismo, e aqui eu vou me socorrer do budismo, é uma filosofia voltada para a compreensão da questão da dor. Ela é toda voltada nesse sentido. O que é a dor, a causa da dor, a possibilidade de se libertar da dor e qual o caminho para se libertar da dor. O chamado, as 4 grandes verdades do budismo, elas são exatamente, a primeira delas, a existência da dor. Ou seja, nós que estamos preocupados em superar a dor, nós não podemos imaginar que nós simplesmente vamos fazer como um avestruz que esconde a cabeça na terra e não existe o problema, não existe a dor. Nós temos que reconhecer que no mundo da matéria, no mundo da manifestação, que nós estamos aqui manifestados fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, este mundo é um mundo que existe a dor existe. Existe a dor física, existe a dor emocional, a dor mental e a dor até espiritual, na medida em que nós somos limitados, na medida em que nós somos prisioneiros de determinadas situações. Diz a segunda grande verdade, a nobre verdade do ensinamento budista, que as causas da dor, e vejam bem que aí ele está falando na dor psicológica, ele não está falando na dor física. A dor física é aquela queda que eu tive, que machuquei o pé, essas são dores físicas que a gente resolve com analgésico, com anestésicos e coisas dessa natureza. Mas ele está falando na dor psicológica e ele aponta como 2 causas, as principais causas para nós entendermos a dor: o desejo e o apego, que na verdade eles se casam, eles estão muito próximos, estão no mundo mental, no mundo das ideias, no mundo das emoções, estão no mundo das emoções, mas eles estão conjugados, mas eles têm uma relação profunda de desejo e de apego. Nós vamos falar um pouco disso, mas primeiro eu vou mencionar que a terceira nobre verdade do budismo
é de que essas causas podem ser afastadas. É de que nós podemos vencer essas causas e eliminar a dor psicológica das nossas vidas, eliminando o desejo e o apego. E, finalmente, a quarta nobre verdade, que é o chamado óctuplo caminho, e nesse óctuplo caminho nós temos 8 itens diferentes, sendo que o primeiro deles é o mais importante de todos para essa análise, que é a reta visão, ou reta percepção, ou reta crença, ou reta doutrina. Nós precisamos entender realmente o que é o plano divino de evolução para que a gente possa enfrentar os problemas da vida com alegria e com felicidade. Então eu vou me apoiar nesse nobre filósofo, porque ele é profundo nessa questão, ele examina a questão com profundidade. Eu citei aquele exemplo do Talmud, que diz que rico é quem está feliz, satisfeito com o que tem. Muito bem. O que é estar satisfeito? É um processo emocional que ele está livre do desejo de ter mais. Ele está livre do desejo de ter mais. E se perder alguma coisa, ele está livre do apego daquilo que ele perdeu. Na medida em que ele se coloca numa posição de estar liberto, de querer mais, ele pode até trabalhar para ter mais, porque a vida é um processo de trabalho, de evolução, mas uma coisa é ele trabalhar e outra coisa é ele estar apegado aos resultados do seu trabalho. E aí, novamente, nós vamos ver um outro livro sagrado, que, aliás, um livrinho muito interessante, que é Luz no Caminho, que nos diz, mata a ambição, mas trabalha como os que são ambiciosos. Mata a ambição, mas trabalha como os que são ambiciosos. Então, nós vamos ver num primeiro ponto, que se nós tivermos a inteligência e a percepção de trabalhar como os ambiciosos, mas estarmos livres do resultado da ambição, isso também nós vamos encontrar lá no Brahmanismo, lá no Bhagavad Gita, que diz que a gente deve trabalhar sem buscar o resultado da ação. Nós podemos, pela inteligência, pelo discernimento, podemos, pela percepção, pela reta doutrina, como diz o Senhor Buda, nós podemos nos libertar do desejo e nos libertar do apego. Mas alguém poderá me dizer, e certamente dirá, mas sem desejo a vida não funciona. A gente tem que viver o mundo com desejo. Mas é como eu disse, a questão é extremamente sutil. Não é que nós não tenhamos o desejo de trabalhar, de fazer, de construir. Não é que nós fiquemos numa posição inerte. Não se trata da inércia, não se trata da omissão, que, aliás, a omissão é pior do que a má ação. A má ação é melhor do que a omissão. Olha que coisa interessante, porque aquele que está atuando e comete erros, ele tem oportunidade, nos seus erros, de perceber que ele estava errado. Mas aquele que fica omisso, ele não tem oportunidade sequer de perceber que alguma ideia que ele tivesse estaria errada. Então nós vamos aí perceber como um dado importante de que essa postura é uma postura de se libertar do desejo do resultado, do desejo de que a minha ação produza determinado resultado. Não de que eu deixe de fazer ação ou deixe de ter a responsabilidade de fazer aquilo que deve ser feito, mas sim que é preciso se ter a atuação dedicada, devotada, cheia de amor e podemos dizer até cheia de paixão, mas é uma paixão desprendida, paixão pela causa, paixão por um pai que cuida dos seus filhos, por uma mãe que cuida dos seus filhos, por um irmão que cuida do seu irmão, mas o resultado não lhe pertence. O resultado pertence à vida. Ele, interiormente, ele está cheio, o ser humano, de uma atuação de serviço, de sacrifício, de trabalho,
mas ele não está preso aos resultados que não dependem dele, que dependem de outros fatores, dependem das leis da vida. Na medida em que nós possamos perceber isso, nós vamos perceber então que a gente pode começar a viver uma vida menos problemática. Mas a vida ela é mais problemática também em outras coisas. Dizer, não, meu problema não está por aí, não. Meu problema é minha conta bancária. Meu problema é que no fim do mês eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Tudo bem? Ninguém disse que a dor não existe. O que a gente está dizendo é que é possível você chegar ao fim do mês sem recurso suficiente para pagar as suas contas, sem se perturbar por causa disso. Eu aprendi uma frase há muitos anos com minha mãe, que para mim ela é quase básica dos nortes da minha vida. Ela me repetia isso muitas vezes, tantas vezes que é algo que eu sempre repito também. Ela dizia assim: não se aborreça contra as circunstâncias, elas são surdas à sua cólera. Vejam bem a profundidade disso. Se nós temos uma circunstância qualquer, a minha conta bancária explodiu e eu não tenho como atender, e eu tenho um credor batendo na minha porta porque eu não soube planejar bem, que é outro assunto que nós também poderíamos enveredar. Mas uma coisa é eu me aborrecer contra essa circunstância, ficar estressado, me desgastar emocionalmente, me desgastar mentalmente, desgastar a minha saúde, ficar de mau humor, mas não vai pagar a conta, não paga a conta. Uma vez, eu vi aqui em Brasília, foi muito interessante, aqui no Turing tinha um cartaz que aparecia a imagem de um carro e aparecia a chave na ignição, a porta fechada, e o motorista do lado de fora gritando porque ele bateu o carro com a chave na ignição e ele não podia entrar e a chave estava do lado de dentro. E então dizia assim: grito não abre porta, chame o chaveiro. Olha a sabedoria dessa frase. Grito não abre porta, chame o chaveiro. Então, é preciso que a gente adquira essa percepção de que aquela grande frase que todos nós conhecemos, de que, ó Senhor, permiti que eu possa ter força para mudar o que pode ser mudado, paciência para suportar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma situação da outra, ela é vital para a vida de cada um de nós. Porque o caminho nosso tem que ser um caminho de sabedoria, que é o caminho do discernimento. E é o caminho do discernimento que vai nos permitir, em cada circunstância, em cada situação, perceber se nós temos alguma coisa para fazer, para enfrentar aquele desafio, e como devemos enfrentar aquele desafio, ou se o caminho é outro, não é por ali. É um processo de tranquilidade interna, de paz interna, eu diria de autodomínio, porque o que transtorna o ser humano nessas circunstâncias é a falta de autodomínio. Então ele sai chutando a porta, gritando, e alguns, então, com a falta de domínio total, quando encontram dificuldades um pouco mais difíceis, vão para o bar para beber, como coisa que resolvesse, é uma fuga, mas é uma fuga que não resolve absolutamente nada. O outro pode fazer outro tipo de fugas, de ir para a igreja, achando que ele rezando vai conseguir resolver a situação dele. A reza pode ter um outro valor, pode ter o valor de ele encontrar a paz interior, de ele encontrar o autodomínio, de ele encontrar a sua força interior para que ele enfrente aquela dificuldade, que pode ser de qualquer natureza, do relacionamento de marido e mulher, do relacionamento de pai com filho, do relacionamento de namorados, qualquer coisa que traga uma situação de atrito, essa situação pode ser vencida a partir do momento em que nós temos
domínio, temos tranquilidade interna, temos paz interior. E é por isso que no óctuplo caminho, o primeiro ponto é a chamada reta visão, reta percepção, ou se quiserem, reta doutrina, ou se quiserem, reta crença, porque ela tem sido traduzida de formas diferentes. Krishnamurti diz no Aos Pés do Mestre que no mundo só existem 2 tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem. Olha que interessante isso. Mas sabem o quê? E ele mesmo diz, são aquelas que conhecem o plano divino de evolução e aquelas que não conhecem. Porque aquelas que conhecem o plano divino de evolução, que se apercebem disso, que sabem que nós não estamos aqui abandonados, mas que existe uma lógica no mundo, essas pessoas, elas estão todas tranquilas em qualquer circunstância, porque elas têm o poder de perceber que qualquer situação, por pior que ela seja, ela só existe para o seu bem, ela não existe para o seu mal. Nada foi feito nessa organização cósmica da divindade para ser contra nós. Quando nós temos um obstáculo, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, nós devemos abraçar esse problema e dizer, aqui eu tenho alguma lição para aprender, senão esse problema não teria sido colocado na minha vida. Se nós temos um chefe de serviço nosso muito chato, que nos incomoda todos os dias e todas as horas, olha que oportunidade maravilhosa que a gente tem para desenvolver a paciência. Olha que oportunidade. Nós temos que olhar as coisas de uma forma diferente, porque nós somos testados exatamente naquilo que precisamos ser testados. E sempre seremos testados em todas as coisas que precisarmos ser testados e precisarmos vencer, crescer, porque a vida é uma fábrica de deuses, a vida é uma fábrica de seres perfeitos, a vida foi montada para que todos nós, cada um de nós, possamos nos aperfeiçoar para chegarmos à imagem e semelhança do Pai. E para isso é uma fornalha, tem um desafio muito grande, e os desafios devem ser sempre amados e nunca rejeitados. Veja a diferença, por que é importante a gente perceber a reta visão. Porque se a minha reta visão é de que se eu me machuquei, isso significa de que eu devo ficar com raiva disso, primeiro não vai resolver nada, eu ter me machucado, eu ficar com raiva disso. Mas se eu posso perceber que isso é uma oportunidade maravilhosa que eu estou tendo, que outros talvez não estejam tendo, porque ainda não estejam preparados para ter essa experiência, não estejam preparados para passar por um sofrimento dessa natureza, eu puder perceber que aquilo é uma oportunidade para desenvolver a paciência, para desenvolver a tolerância, para desenvolver uma percepção mais ampla do mundo, para ver que aquilo não é um mal da forma que eu vejo, é um bem porque foi colocado na minha vida, e se foi colocado na minha vida, foi por alguma razão que isso tem o seu sentido. É claro que há 1000 situações que a lição que está nos encomendada não é a lição simplesmente de suportar, é a lição de transformar, é a de mudar, é de alterar aquela situação. É exatamente dentro aquele pensamento que mencionamos, que nós tenhamos força para mudar aquilo que precisa ser mudado. E a sabedoria e a paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, quando se tem esta reta percepção, nós podemos olhar o mundo com outros olhos e até entender um pouco aquilo que está no credo da Igreja Católica Liberal, que diz que há uma justiça perfeita que regula o mundo. Há uma justiça perfeita que regula o mundo. Outro dia desses, um amigo meu veio me falar sobre o Apocalipse e me perguntava o Apocalipse e etc. E tal. Eu digo, olha, eu acredito em Deus, eu acredito nas leis cósmicas, eu acredito que tudo está sabiamente planejado. Se a vontade dele for essa, eu vou bater palma, eu estou do lado dele, eu não estou contra ele, não.
Não estou contra ele. Se a vontade dele é essa, eu também estou junto com ele nessa vontade. De maneira que eu não tenho que me preocupar com uma coisa dessa natureza. E às vezes as pessoas se preocupam muito mais, se preocupam de salvar a alma própria sem pensar que a vida é uma teia muito grande, que todos nós estamos interrelacionados e a vida dos outros depende da vida nossa e a vida nossa depende da vida de todos os outros. Um ponto essencial para que a gente possa dar alguns passos que nós queremos mergulhar mais longe, falando um pouco mais sobre essa questão da alegria de viver, mas um ponto essencial é nós compreendermos que tudo que vem na nossa vida vem para o nosso bem, seja até para aprendermos dentro de um desafio. E assim como aquele atleta que está acostumado a correr e pular uma estaca de 1,20 m, ele depois que pula 1,20 m, ele disse, agora eu quero 1,25 m. Depois que pula 1,25 m, agora eu quero 1,30 m. Depois que ele pula 1,30 m, agora eu quero 1,50 m. É o desafio de ele, ao se superar a si próprio, ele se capacitar para, dentro dessa capacidade, ele se tornar um ser mais perfeito. Em quê? Mais perfeito em bondade, mais perfeito em capacidade de trabalho, mais perfeito em sabedoria, mais perfeito em ser um ser humano que está em harmonia com as leis do universo. E essa palavra harmonia é chave, porque a felicidade ela está na harmonia, a felicidade ela está no belo, a felicidade está no bom, a felicidade está em tudo aquilo que, sobretudo, é harmonioso. Agora, nós estamos analisando aqui, e bem superficialmente, como é próprio para uma palestra, essa questão de um ponto de vista, assim, bem chão da vida nossa, do dia a dia. Eu quero dar um pulo um pouquinho mais alto, mas mesmo ainda dentro dessa visão mais chã, mais do nosso mundo, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive uma vez, e que ele foi muito interessante para mim, muito significativo. Ele pode não ter nenhuma relação transcendental com coisa nenhuma, mas ele teve como experiência uma coisa muito interessante. Eu sonhei há anos atrás, e olha que eu estou contando um sonho, mas é um sonho assim que marca a gente porque ele traz de alguma forma algum tipo de ensinamento. Eu sonhei que eu estava num pátio com vários outros homens, eu era um jovem, e íamos ser todos executados. E então, eu estava dentro daquele pátio, sentado, não me movimentava e raciocinava sobre a morte. Porque um dos medos que as pessoas têm é o medo da morte. A morte é uma das coisas que assustam as pessoas. Então, eu pensava, bom, por que eu vou me preocupar com a morte? Todas as pessoas do mundo morrem. Interessante, num sonho a gente está pensando, né? Não está acontecendo nada. Todas as pessoas do mundo morrem, eu vou morrer, todas vão morrer, é inevitável a morte de todas as pessoas, então não tenho por que me preocupar com a morte. O fato de eu ser jovem, isso também não tem importância nenhuma. Tem gente que morre mais jovem, tem gente que morre mais velho, só tem uma coisa que importa, eu pensava no sonho, é a dignidade, que a gente possa morrer de cabeça erguida, de que não está sendo executado porque fez alguma coisa deprimente, mas está sendo executado por pessoas que não entendem os seus valores. E se eu estou de acordo que os meus valores são valores nobres, são valores éticos, são valores corretos, eu tenho que morrer com a maior alegria desse mundo, não tenho que me preocupar. E eu continuava assim, pensando, quando de repente formou-se uma fila, que era a fila da execução. E aí eu entrei na fila também, né? E aí era uma fila comprida, aí eu resolvi começar a cantar. Aí eu comecei a cantar mais ou menos assim no sonho. A ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. A ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. A ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. A ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida.
E quando eu comecei a cantar assim, entrei naquela fila, eu fui andando, cantando, até que eu senti que cheguei ao local da execução e estávamos próximos, eram uns grandes machados que as pessoas eram decapitadas, e aí eu disse, não vou deixar me perturbar. Fechei os olhos, pus a minha mão esquerda no ombro do companheiro que estava na frente, e aí interessante, um sonho sem imagem. Eu continuei cantando, a Ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida, a Ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. Até que eu cheguei no local, me ajoelhei, senti o carrasco encostar a lâmina aqui, assim encostando como que é, acertando para dar o golpe. Eu ainda pensei assim no sonho, gozado, que era Deus que ele não erre o golpe, que era Deus que ele não erre o golpe. Mas continuei cantando, a Ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. E fui abrindo os olhos, acordei, talvez uma das únicas vezes da minha vida, que eu acordei cantando, a Ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida. Eu pude, é um sonho, mas eu pude perceber que dependendo de como a gente direcione a energia nossa interna, nós podemos fazer até um momento trágico como esse, um momento sagrado. Isso que para mim foi um sonho, certamente foi uma realidade para milhões de pessoas que foram executadas neste mundo porque as suas ideias não eram aceitas assim ou assado. Milhões de pessoas, e nós conhecemos os relatos de algumas delas, que dizem, antes de ser executado, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque eu morro com a satisfação de que defendi o bem, que defendi a pátria, que defendi o belo, o bom, o verdadeiro. Então, isso é uma coisa fantástica de nós percebermos que isso que foi uma realidade para aqueles mártires, que para mim foi uma realidade só num sonho, mas para aqueles mártires e todos, e muitos deles, isso foi uma realidade, que isso a gente pode fazer uma realidade na vida da gente. A gente vê o seguinte, vamos ver a imagem de uma pessoa muito devota, imaginar uma mulher muito devota, que ela está na igreja, ela é religiosa, digamos, é católica romana, e ela está cuidando do altar, botando flores no altar, está colocando flores no altar. O seu coração é de pura devoção. Ela, o altar, o Cristo, a imagem, a santa, é tudo uma coisa só. E ela termina de pôr as flores, ela pega a vassoura e começa a varrer a igreja. Mas ela vai varrer a igreja com aquele mesmo sentido de ela está varrendo ali o sagrado, ela está varrendo a casa de Deus. Mas ela continua varrendo, vai até a soleira da porta da igreja e aí sai e vai varrer lá fora. E varrendo lá fora, continua varrendo o mundo com o mesmo amor. Nós podemos fazer isso, varrer o mundo como quem está varrendo uma igreja, como quem está varrendo um altar. É uma questão de uma postura interna. E aí então que eu quero passar para o segundo aspecto, que dentro dessa percepção nossa de visão da realidade, nós precisamos perceber que nós não somos a personalidade. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental, mas nós não somos nenhum destes eus de manifestação, destes eus de superfície. Nós somos a vida interna. E essa vida interna, ela só conhece a alegria, ela só conhece a beatitude, ela só conhece a paz. Essa vida interna que somos nós e que está cheia de invólucros dos nossos eus de superfície, dos nossos temores, dos nossos preconceitos e que obscurecem essa luz divina que somos nós, nós precisamos desenvolver. O desenvolver é tirar os envoltórios,
E na medida em que tiramos os envoltórios, e nós vamos poder, pouco a pouco, trazer à tona aquilo que somos nós. E vivemos a vida do Espírito e não a vida da personalidade. A vida do Espírito não se ofende nunca. Quem pode ofender a vida do Espírito? É aquela história de que também é contada do Senhor Buda, que alguém foi lá e disse 1000 desaforos a ele. E aí ele simplesmente perguntou, se você leva um presente a uma pessoa e essa pessoa não aceita o presente, a quem pertence o presente? A quem levou o presente. Diz, pois é, eu não aceito as suas ofensas, elas são todas suas. Da mesma forma que a gente começa a viver uma vida em que no nosso grau aqui passa uma garrafa de cachaça na nossa frente, aquilo não mexe nada conosco, porque nós já ultrapassamos aquele gancho que existia entre o nosso desejo e a garrafa de cachaça, aquilo já não nos abala mais. Nós temos que fazer isso em relação ao ódio, à raiva, à inveja, ao temor, ao medo. E para isso é muito importante que a gente possa estar pleno em cada instante. Porque na medida em que nós estivermos presos ao passado, nós vamos ficar presos às experiências do passado. Se forem más, vão nos trazer sofrimento. Se forem boas, nós vamos querer repetir e vamos entrar no anseio de repetição. Como também não devemos ficar voltados com a vida para o futuro, porque quando ficamos voltados para o futuro, nós estamos naquele processo de desejo, de alcançar isso, de alcançar aquilo. E é como eu disse, não que nós não vamos trabalhar ativamente, com a capacidade daqueles que são os mais capazes, mas completamente desligados do resultado e do fruto. E com essa percepção, nós vamos poder fazer o quê? Ir lá para dentro de nós. A meditação é essencial, é fundamental. A meditação é ir lá dentro da gente e aonde? Na seiva, no nosso Deus interno, que eu uno com todos os deuses de todas as criaturas vivas. E lá dentro de nós, tocando a seiva, sentindo a unidade da vida, possamos não ficar fechados como uma concha, mas voltados para o mundo, sentindo a unidade da vida, sentindo a beleza da vida, sentindo a paz, sentindo acima de tudo a alegria, o êxtase de viver, de estar presente, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar todos os obstáculos de uma forma até carinhosa daquele obstáculo que nos foi apresentado. Mas, sobretudo, desligados de nós mesmos, porque quando nós ficamos olhando muito para o nosso umbigo, nós ficamos vendo os nossos problemas psicológicos, os nossos isso, os nossos aquilo. E quando nós estamos voltados para o outro, que somos nós mesmos, dentro desta teia da vida, quando estamos voltados para o serviço da humanidade, quando estamos voltados para o mundo, nós vamos perceber que nós não temos problemas. E me lembro muito bem do grande Giuseppe lá de Bonespero, quando numa reunião em que cuidávamos de problemas psicológicos, é lá um orfanato, uma escola que atende a crianças em estado de risco, ele disse, eu não tenho tempo para ter problemas psicológicos, tenho tanta criança para cuidar, mas ainda vou arranjar problema psicológico? Não dá. Quando a pessoa está voltada para o outro, para o bem coletivo, para o bem da humanidade, para o bem geral, ele não tem nada para se aborrecer. E então nós vamos poder perceber que é possível uma vida de plenitude. E a palavra plenitude é muito importante de ser compreendida, porque a gente confunde às vezes plenitude com perfeição. Aí eu só vou poder estar pleno quando eu for um Cristo, quando eu for um sábio. Não, não é nada disso. A plenitude é um estado atual, é estar harmonizado consigo próprio e com o mundo. Esse é que é o estado de plenitude. Quando nós vemos ali uma florzinha no jardim, ela está num estado evolutivo muito inferior ao nosso, mas ela está em plenitude. Ela está em perfeita harmonia com a natureza, em perfeita harmonia com a vida.
E esse estado de plenitude que nós devemos buscar é exatamente esse estado de quem está compreendendo realmente o que é o plano divino de evolução. Quem somos nós? Que nós não somos o físico, não somos as emoções, não somos os pensamentos, não somos a cultura que temos, nós somos o eu espiritual, aquilo que é chamado o Jvatma, o ser divino. É o ser divino que ele, assim como numa flor, tem que desabrochar, fazer-se presente no mundo da matéria, no mundo da manifestação. E esse mundo divino, esse mundo que é o nosso mundo, é da mais absoluta paz, da mais absoluta alegria, da mais absoluta felicidade, que às vezes a gente consegue em alguns instantes de meditação, mas nós precisamos transformar isso em algo permanente nas nossas vidas. Permanente como? Através de fazer com que a meditação seja apenas um ponto de apoio para que nós possamos viver em estado de permanente meditação. Como aquela senhora que, varrendo a igreja, estava em Deus. Varrendo a calçada na rua, fora da igreja, ela estava em Deus. Que nós possamos, conversando com os nossos amigos, com os nossos desafetos, aqueles que não gostam de nós, nós possamos ver neles seres divinos como todos os outros e possamos estar harmonizados, porque é dentro desta harmonia, dessa paz, que reina a felicidade. A suprema alegria é a alegria de viver. É aqui que nós colhemos para depois nós digerirmos em outro espaço da vida, para que tudo isso possa se integrar dentro da nossa natureza e possamos cada dia mais nos tornar a imagem e semelhança do Pai.